E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Vitor Pinho, ensino gestão do conhecimento na pós-graduação e aqui nesse canal eu falo sobre pensamento estratégico. Sabe para quê? Para que você aprenda a conquistar as coisas que você quer utilizando o seu cérebro como a sua maior arma, ao invés de você ficar que nem um burro de carga, se esforçando, trabalhando para não chegar em lugar nenhum. O que te impede de cair nessa cilada é justamente o pensamento estratégico. Não é mesmo? E nesse vídeo de hoje aqui eu vou falar sobre um assunto importantíssimo que se chama gestão de riscos, que é a ideia de você aprender a correr riscos calculados. E isso, de fato, apesar de eu chamar aqui de ser uma arte, na verdade, existe uma ciência, existe toda uma técnica estratégica para você aprender a correr riscos calculados. Beleza? E é isso que nós vamos ver aqui nesse vídeo. Então deixa eu colocar a imagem grande aqui para você, para eu começar a apresentar e a gente pegar logo o X da questão logo de início. Na verdade, o que é um risco? O que é um risco? Eu coloquei essa imagem aqui desse carro, né? Para te explicar que é o seguinte, risco é qualquer incerteza. Então você pega uma máquina dessa aqui, ó, deixa eu colocar a imagem grande porque merece, né? A imagem dessa máquina aí. Então você pega uma máquina dessa para dirigir, você tá lá naquela estrada, um tapete, e você resolve acelerar ao máximo. Quais são as incertezas? Será que pode passar um bicho na sua frente? Será que pode ter um buraco na pista que você não imaginava, né? Será que um pneu pode furar? Então todas essas incertezas são consideradas riscos, tá? Mas olha uma coisa aqui, nem todo risco é um risco ruim, porque o risco, quando a gente fala de incerteza, veja que pode ser uma incerteza para acontecer uma coisa boa ou uma coisa ruim, tá certo? Então essa é a noção de risco, e se você não souber isso, a sua estratégia vai ser errada, você vai cometer erro de juvenil, erro de pré-escolar, né? Eu fico brincando aqui que o cara se acha o Pablo Escobar da estratégia, mas na verdade ele é o Pablo pré-escolar, porque comete erro juvenil. E esse erro você não vai cometer mais depois de hoje. Então vamos continuar aqui, deixa eu passar a imagem aqui pra gente, tá? Uma vez que você entendeu que um risco é uma incerteza, como é que a gente calcula esse risco? O que é que significa calcular o risco? Bem, deixa eu dar uma explicação aqui para você que talvez você tenha escutado, mas não exatamente dessa maneira que eu vou falar aqui para você, tá? Então, calcular um risco, tá aqui a foto do Pablo Escobar e não é do Pablo pré-escolar, desses juvenis aí, tá? É você entender a probabilidade e o impacto dessa incerteza. Mas presta atenção no que eu vou te falar aqui, tá? Você vai calcular a probabilidade e o impacto da situação ruim, da situação desfavorável. Você vai calcular a probabilidade e o impacto da situação favorável e você vai comparar uma com a outra. Ou seja, você vai falar, bicho, se eu ganhar, né? Qual é o impacto? O que é que eu ganho, né? Qual vai ser o meu lucro se eu ganhar correndo esse risco? Isso é o impacto, o que é que você ganha. Mas qual é a probabilidade real de eu ganhar, né? De eu sair ganhando nessa situação? Então, aqui é um pouco, começa a entrar um pouco subjetivo, né? Quando a gente fala de probabilidade de ganhar, mas a gente tem que fazer o exercício. E o erro mais juvenil de todos é o cara considerar como certo algo que é incerto. Então o cara vai lá, cai na laranjada de comprar um curso de marketing digital pagando 10 mil reais. O cara compra esse curso considerando que é praticamente impossível do cara errar. Um amigo meu recentemente falou isso pra mim, cara, é impossível dar certo. Eu vi o cara falando, o cara explicando, eu cheguei, fera, se é impossível dar certo, bem, vamos avançar aqui pro vídeo que depois eu faço essa pergunta, tá? Então você vai calcular a probabilidade de você ganhar, mas você também tem que entender e analisar o que é que acontece se você perder. Qual é o impacto de você perder? Se você perder esse dinheiro, cara, você pode arcar com isso? Você tem condições de arcar com isso? É um dinheiro que vai fazer falta para você? Então você tem que calcular os dois cenários e calcular a probabilidade tanto de você perder quanto de você ganhar. Esse cálculo pode ser feito de forma matemática, mas eu não vou mostrar aqui nesse vídeo, tá? O
cálculo matemático é um pouquinho mais complexo, e aí não vale a pena a gente entrar aqui, porque nem sempre a gente tem calculadora, nem sempre a gente tem papel na mão. Às vezes a gente tem que fazer essa análise aqui muito rapidamente, tá? Mas basicamente é isso que eu estou mostrando aqui para você. Então vamos seguir. Então olha só, a partir do momento que a gente aprendeu a calcular o risco, né, em probabilidade, impacto, o que é calcular a probabilidade? Não é você dizer se a probabilidade é baixa ou alta daquilo acontecer. Simplesmente assim, é um pouco subjetivo, mas você tem que fazer esse exercício mental, tá? E você não pode errar nisso. A partir do momento que você tenha calculado isso, você tem que escolher uma das 5 estratégias que eu vou te mostrar a partir de agora, tá bom? Então eu vou mostrar uma por uma, são estratégias conhecidas, mas eu vou mostrar para você aqui uma forma um pouco mais para você degustar isso e aplicar na sua vida pessoal, tá bom? Então a primeira estratégia é você conscientemente aceitar um risco. O que é que você significa aceitar o risco? Você fala, olha, eu compreendo que isso pode acontecer, mas eu não vou fazer nada a respeito. Se acontecer, bicho, paciência, eu vou ter que arcar com as consequências. Mas você conscientemente escolhe não tomar nenhuma ação. Por exemplo, eu coloquei uma imagem aqui que muita gente vende seguro, né, para casa, contra incêndios. Então, provavelmente você pensa assim, poxa, qual a probabilidade da minha casa pegar fogo? Né? Você vai falar, poxa, é uma probabilidade baixa. E se, por exemplo, pegar fogo, qual vai ser o impacto para mim? Então, geralmente o impacto é alto, né, gente? Mas a probabilidade é muito baixa. Então você fala, poxa, eu não vou fazer nada a respeito. A outra situação é quando, apesar da probabilidade ser alta, para você o impacto é baixo, né? Algo que tem uma chance grandíssima de acontecer, mas se acontecer, por exemplo, você comprou um item super barato assim, comparado com o seu poder aquisitivo, um celular que para você é relativamente barato, e aí a pessoa lá quer vender uma garantia estendida para você, né? A loja, você fala, olha, eu não vou comprar porque eu vou aceitar esse risco. Se meu celular der problema, eu prefiro correr o risco, vou lá e pago outro. A probabilidade pode ser até relativamente alta de eu ser assaltado, de deixar o celular cair no chão, não sei o quê, mas o impacto financeiro, considerando a minha condição, é baixo. Então eu vou aceitar. Só um comentário aqui, tá, sobre essa questão do incêndio. Cara, a casa de minha mãe já sofreu um incêndio do nada, a máquina de lavar estava desligada, só na tomada, né, mas não estava em funcionamento, e a máquina de lavar pegou fogo, foi um problema e graças a Deus estragou só a área de serviço, né? Inclusive um amigo meu, que já deixou até alguns comentários aqui no canal, foi uma das pessoas que ajudou lá, cara, que entrou, jogou água, foi até arriscado, né, porque foi incêndio elétrico, mas pode acontecer, tá, pessoal? Só estou dando um exemplo aqui didático. Então vamos continuar aqui. A segunda estratégia é você mitigar o risco, tá? O que é que significa mitigar o risco? Mitigar significa ou você reduzir a probabilidade daquele risco acontecer, daquele problema acontecer, né, de você perder, ou você vai diminuir o impacto caso aquela situação ocorra. Então, quando você coloca um extintor na sua casa, você está fazendo o quê? Você está diminuindo a probabilidade de acontecer um incêndio, ou você está diminuindo o impacto caso aconteça? Você está diminuindo o impacto. Então você está mitigando esse risco, né? Por que você está diminuindo o impacto? Porque você coloca um incêndio ali, porque um extintor ali, porque se tiver um incêndio, você pega o extintor e apaga o incêndio ali na hora. Então só vai estragar o fogão, vai estragar a máquina de lavar, como foi no caso da minha mãe, né? Então você está mitigando. O que é mitigar? É justamente amenizar o risco, seja diminuindo a probabilidade, seja diminuindo o impacto, né? Então existem várias outras situações que você pode fazer isso. Eu dei o exemplo do extintor aqui, mas, por exemplo, você vai fazer uma aposta, né, num jogo de futebol. Então você vai apostar lá que o Flamengo vai ganhar. Mas para mitigar o risco de você perder esse dinheiro que você apostou, você pode apostar um dinheirinho no resultado contrário, que o Flamengo vai perder. Então você está mitigando, amenizando. Olha, se você perder a aposta, você não vai ser tão pior, não vai perder tanto, porque você também apostou
no outro adversário. Essa é uma forma também de mitigar riscos, tá? Tem vários exemplos, você pode deixar mais exemplos aí no comentário. Inclusive, se você já está achando esse assunto aqui interessante, se você está gostando do que eu estou trazendo para você aqui, não deixa para dar o like no final, porque eu sei que você vai esquecer, viu? Por isso que eu estou te lembrando agora, deixa o like aí. Se você não for inscrito no canal, também aproveita para se inscrever, já faz o pacote completo para ajudar esse canal aqui a crescer, que eu trago aqui. Pelo menos eu me esforço para trazer o conteúdo da primeira qualidade para você, tá bom? Então vamos seguir aqui para as outras estratégias. Então eu já falei aqui de aceitar o risco, de mitigar, que é amenizar o risco, assim pode dizer, e a próxima estratégia é você eliminar o risco. E por que eu coloquei essa imagem aí? Lá no meu trabalho, onde eu trabalho, né? Vocês sabem que eu trabalho na área de TI, eu trabalho com a parte estratégica, né? Com a parte de metodologias ágeis. Eu ainda vou falar mais sobre isso aqui, sobre estratégias ágeis. Eu tenho um vídeo aqui falando sobre isso. Mas eu vou falar como é que é ser um Agile Coach, né? Como é que é isso aqui. Mas hoje eu vou falar sobre essa sala aqui, que é uma sala cofre, né? Não é exatamente essa sala que é lá do meu trabalho. Eu não consegui uma foto lá original, né? Mas essa é uma sala parecida. Esse tipo de sala, cara, olha só, tem um sistema. E se for detectado um foco de incêndio, esse sistema ativa e ele vai fazer o quê? Ele vai tirar todo o oxigênio da sala. Você sabe que o incêndio, que o fogo, ele precisa de oxigênio para fazer a combustão. Então essa sala, ela simplesmente elimina o risco. Começou, ela detectou na hora, ela ativa esse sistema. Se você der o azar de estar dentro da sala nessa hora, você vai desmaiar, tá? Porque a sala vai trancar toda e vai sugar todo o oxigênio e você vai sofrer um pequeno desmaio, porque assim que o foco de oxigênio for eliminado, né, a coisa é relativamente rápida, por alguns minutos, o oxigênio vai voltar para a sala. Na verdade, eu vou fazer um comentário aqui técnico, que na verdade a gente não está eliminando o risco nesse exemplo que eu dei, porque o sistema ele pode falhar. Mas foi só didático aqui. Eu vou dar um outro exemplo, tá? Imagine que você tem lá, só rapidamente aqui, que você tem uma cobra lá no seu quintal e você está ali administrando. A única forma de você eliminar o risco daquela cobra te morder ou fazer alguma coisa com você, cara, é você matando a cobra. Ou então você levando ela para muito longe, que seja impossível ela voltar, entendeu? Então, eliminar o risco é você eliminar ou a probabilidade zero de acontecer, ou você eliminar o impacto, tá? Você vai eliminar completamente o impacto, como foi esse caso aqui que eu mostrei da sala cofre, tá? Da sala de TI. A próxima estratégia é a estratégia de compartilhar o risco. O que significa compartilhar o risco? Significa que você vai envolver um terceiro. Por exemplo, quando você contrata um seguro para o seu carro, você está compartilhando o risco. Tá? Você está assinando com a sua seguradora, está falando, olha, eu vou pagar um valor aí, mas se der algum BO no meu carro, cara, você vai entrar com dinheiro. Então vamos entrar com esse risco compartilhado. Mesma coisa quando você compra plano de saúde, quando você paga um plano de saúde, quando você paga um seguro residencial, você está compartilhando o risco com uma seguradora, com um terceiro. Então essa é uma estratégia extremamente utilizada no mundo dos negócios, né? Ou quando você faz uma parceria de negócios e você faz um contrato lá compartilhando esse risco. Então deixa eu fazer só uma observação para você, que geralmente a explicação de gestão de risco termina aqui nessa quarta estratégia. Porque muitas pessoas entendem que compartilhar risco é a mesma coisa que esse próximo risco essa próxima estratégia que eu vou mostrar aqui para você, que é transferir o risco, tá? O que significa transferir o risco? Você está jogando o risco para outra pessoa completamente, você não está compartilhando nada, né? O que as pessoas, alguns teóricos dizem? Que é impossível você não ter risco nenhum, risco zero. Mas olha só, deixa eu te mostrar isso aqui, eu até fiz essa brincadeira aí do cara do marketing digital, escrevendo, tá chegando a hora, e eu estou completando aqui de você se lascar. Por que eu estou fazendo essa brincadeira aqui, cara? Porque olha só, quando você compra um curso, né, de marketing digital, o cara te prometendo que você vai ficar rico, ou então você vai ficar rico, né? Ou então você compra um risco de investimento na bolsa de valores. Com essa técnica aqui você vai ter resultados incríveis. Ou qualquer coisa que o cara te promete um resultado, você vai lá, dá o seu dinheiro, 8 mil, 9 mil, 10 mil reais,
para esse camarada, mas se você não conseguir e se você não alcançar o resultado que o cara está prometendo, quem é que fica com todo o prejuízo? Não é você, meu velho? Então não está existindo compartilhamento de risco aqui, não está existindo mitigação. Quer dizer, você pode até pensar assim, ó, eu estou mitigando o risco porque eu estou deixando de investir sozinho, né? Eu estou estou diminuindo o risco, a probabilidade de eu errar, porque eu estou buscando informação. Por esse lado, você tem razão se você pensou assim, tá? Mas pelo lado da perda do dinheiro, do investimento, é só seu, amigo, ó. É só exclusivamente no seu toba, meu irmão. Então não está existindo compartilhamento. Por isso que eu digo, o cara tá lá transferindo o risco para você. Você vai lá, compra o curso, ele ó, eu vou te ensinar. Mas se você perder, problema seu. Então você precisa ter esse know-how para desenvolver as suas estratégias. Você precisa identificar qual é a dinâmica ali da situação para lidar com esses riscos. Entende? Então eu dei aqui uma explicação teórica para você. Se você tiver alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários que eu terei o maior prazer de responder para você, tá bom? Então, deixa o seu like se você não deixou. Eu fico por aqui. Grande abraço e até o próximo vídeo aqui do canal.